Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma aula bíblica da Palavra de Deus e vamos falar sobre o milênio de Cristo na Terra. Então, em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4 ao versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: E vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então vamos adentrar agora em uma doutrina que nós acreditamos que é o milênio de Cristo aqui na Terra. Meus irmãos, então temos aí algumas teorias a respeito do milênio. Então tem um grupo que nós chamamos de amilenismo. Então eles acreditam que o milênio ele não é literal, de 1000 anos. Ele acredita que é um reino espiritual, onde o salvo em Jesus, ele reina com Cristo na terra e também no céu e na terra. Também existe o grupo pré-milenismo. Então isso aí reconhece que Cristo já governa nesse reino milenar na era da igreja, mas também ele acredita também no reino milenar literal no futuro, após a segunda vinda de Cristo Jesus. E eles também defendem que esse período não seja realmente literal de 1000 anos, seja um período que a Bíblia traz esse 1000 anos como simbolismo. Existe o pós-milenismo. Esse aí, ele acredita que conforme o evangelho ele for sendo pregado, então é iniciado o milênio, ou seja, quando o mundo todo for evangelizado, as pessoas convertidas, então nós temos aí Cristo reinando nesse milênio. E também existe agora a nossa linha, né, que nós acreditamos que é o dispensacionalismo clássico. Então, nós acreditamos no milênio futuro, literal, após a segunda vinda de Cristo em glória com a igreja. Cristo volta, primeiro Cristo arrebata a igreja, acontece a grande tribulação, depois de 70 ele volta com a igreja e implanta o seu reino milenar. Então, nós temos dessa forma, é um reino literal, Cristo aqui junto à igreja, reinando aqui na Terra, em um período de 1000 anos literais. Então, meus irmãos, nós temos que a Bíblia traz essa doutrina do milênio. Nós vemos que várias passagens bíblicas apontam para essa doutrina, principalmente no Antigo Testamento, quando Deus ele começa a tratar, a fazer aliança com o povo de Israel. Então, esse período do milênio, ele se faz necessário para que as promessas que Deus fez ao povo de Israel se cumpram literalmente nesse período. Então, nós acreditamos que esse milênio será um reino de Cristo, 1000 anos literais aqui na Terra, para cumprir todas as alianças feitas à nação de Israel. Então, nós temos aí uma aliança que Deus fez a Abraão, então a aliança abraâmica. Então, todas as promessas, né, a aliança feita a Abraão vai se cumprir, né, na sua descendência, justamente na era milenar. Então, se você ler alguns versículos bíblicos aí, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, então Deus lhe promete que Abraão seria pai de uma grande multidão. Então, todo esse contexto dessa promessa, aliança abraâmica, vai se cumprir cabalmente na era milenar. Então, muitas bênçãos Deus vai depositar sobre a nação de Israel
porque Deus fez essa promessa abraâmica. Está aí alguns versículos bíblicos para você ler aí. E eu vou ler somente um, Isaías 10 e o versículo de número 21. Eu vou ler somente o versículo, você lê o resto aí na sua casa com mais tempo. 10 e versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Então, o remanescente de Israel vai alcançar essa dádiva, esse presente. Somente o remanescente que vai ter direito a entrar nessa era milenar para alcançar as promessas abraâmicas. Então, além da promessa abraâmica, a aliança abraâmica, nós temos também a aliança davídica, que se faz necessário o reino milenar acontecer para que promessas de Deus, que foi feito ao trono, a respeito do trono de Davi, a respeito da monarquia, da descendência de Davi, ele venha cumprir no milênio. Então, Isaías, capítulo 11, versículo 1 diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes o renovo frutificará. Então, o Messias, ele foi prometido, e Deus falou que ele vai se assentar no trono de Davi. Então, o reino milenar, ele será justamente o momento do cumprimento das alianças davídicas. Todos os versículos aí que apontam para um rei que não terá seu fim o seu reino, na casa real, que ele vai governar com justiça, com equidade. Então, nós temos aí a promessa cumprida no milênio. Por isso que o milênio faz necessário para cumprir as alianças davídicas, a aliança feita ao povo de Israel. Outra aliança que Deus ele fez com o povo de Israel foi uma aliança palestina, ou seja, Deus prometeu à nação de Israel que aquele povo iria ocupar aquela terra perpetuamente. Então, se você ler Isaías, capítulo 11, versículo 11 e 12, diz assim, ó, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restare da Síria, do Egito, e de Patros, e da Etiópia, de Elão, e de Sinar, e de Ramate, e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e o disperso de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. Então, esse versículo aqui, ele mostra que o povo de Israel, ele vai realmente voltar para a sua terra, ele vai realmente ter de volta a terra da Palestina. Em Isaías 65, e versículo de número 9, vamos ler somente esse versículo, você lê o resto aí em casa. Isaías 65, versículo 9, diz assim, e produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos darão a terra, e os meus servos habitarão ali. Então está aqui bem claro que Israel vai ocupar toda a terra daquela Palestina, porque foi promessa feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, e também a nação de Israel através do reinado de Davi. Meus queridos, então nós temos agora aí a nova aliança. Então essa nova aliança aí, nós entendemos que Israel irá receber um novo coração, né? Deus irá perdoar os seus pecados. Isso eu falo do Israel remanescente, que irá se converter justamente na grande tribulação, no finalzinho do Cristo, ele vir em glória. Então, se você vê aí Jeremias 31, versículo 31 e 34, observe que o povo de Israel faz um novo pacto com o Senhor. 31 e 30 diz assim, eis que vem dia, diz o Senhor,
e que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Portanto, eles invalidaram meu concerto, e apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, mas este é o meu concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então, Israel irá se converter e Deus irá perdoar o povo de Israel, vai mudar o seu coração, e esse povo terá aí um novo pacto, uma nova aliança, umas novas bênçãos alcançarão através dessa nova aliança que é feita com o próprio Deus. Amém. Então, vimos aqui nessa aula que nós aprendemos que o reino milenar, ele é um reino de 1000 anos literais, que faz necessário existir esse período de 1000 anos para que Deus venha cumprir as promessas feitas na nação de Israel, através das alianças abraâmica, davídica, palestina e também a nova aliança que Deus vai fazer com o povo de Israel, para que a bênção de Deus se derrame nesse período sobre essa nação. Vamos orar a Deus, Pai de amor, Santo Deus Jesus. Eu te graças por tudo, Pai, quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe teus servos, teus filhos, que nós possamos, ó Pai, continuar avante, Senhor. Continuar, Jesus Cristo, nessa caminhada, Jesus. Avante com o Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoe os teus servos, teus filhos, que eles tenham uma boa aula, Pai. Cresce com ele no conhecimento. Pai de amor, é isso que eu te peço, já te agradeço, no nome de Jesus. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.